Eu sou Caroline Sardá, eu sou feminista marxista e eu tô na zona de fogo com 20 antifeministas. Minha primeira afirmação é que o feminismo já avançou muitas conquistas para as mulheres brasileiras, enquanto o antifeminismo busca retroceder. E eu digo isso porque, ao longo de toda a história de luta das mulheres, nós tivemos reações de movimentos antifeministas em diversos momentos da história, e sempre foram as antifeministas que se opuseram ao direito das mulheres, desde direitos civis, políticos, trabalhistas, sexuais e reprodutivos. Então, a partir disso, eu chego com essa afirmação. Tudo bem? Tudo bem? Qual é o seu nome? Dudu. Prazer, Dudu. Prazer. Pô, então, eu acho que uma coisa importante para colocar nesse começo é que eu imagino que eu falo pelo pessoal que ninguém aqui é anti os movimentos feministas da onde ele surgiu, né? Tipo, sufrágio, voto, essa originação da onde ele veio. O que você definiria como antifeminismo, então, para a gente começar aqui? Então, que eu acho que é sobre o feminismo moderno, como ele se manifesta hoje em dia, na política de hoje, então focar nisso, né? E o meu ponto, eu acho que o que me coloca mais nessa posição é que essas conquistas já foram feitas pelo feminismo, então dentro da lei, dentro da palavra da lei, tudo, a gente tem os direitos existentes. Graças ao feminismo. Claro, da onde ele veio e tudo. E Sim. você tem ferramentas da lei para, caso algo não esteja funcionando, você pode, por meio delas... Também graças ao feminismo. Sim, claro. Mas aí, hoje em dia, voltando para isso, o feminismo de hoje, eu acho que ele virou uma grande cortina de fumaça política, essa política da identidade, para facilitar você aquela coisa de achar um inimigo em comum, de simplificar problemas difíceis, e fica muito mais fácil você... Você tem algum exemplo? Eu acho que, no geral, as políticas de identidade de hoje em dia, elas vêm com com essa forma de colocar você dentro de uma caixinha, né? Sou feminista, sou LGBT, sou seja o que for. E você é antifeminista. É uma caixinha também. Então, mas eu me coloco aqui mais como... Eu não me coloco como antifeminista assim, minhas convicções políticas são 100% baseadas nisso. Eu só vejo, eu não gosto desse feminismo moderno, de como ele se manifesta. Quais pautas hoje do feminismo que você se colocaria contra, que você acha que tem que retroceder? Então, o meu ponto... Então, essa parte da frase que eu acho que é importante falar, que o antifeminismo busca retroceder. Eu acho que o que eu aqui, falando por mim, a minha posição aqui é mais com o movimento, como ele se manifesta hoje e como ele ajuda a simplificar essas dinâmicas políticas. Você foi votado. Tá. Obrigada. A nossa equipe estava trabalhando como várias peças separadas de um quebra-cabeça. E a Monday.com... Bora, galera! Eita, que Boa isso? tarde, Carol, tudo bem? Sou Matheus Fugita, sou um Prazer, youtuber Matheus. que fala sobre filosofia, política e ciência aqui, tá Legal, bom? prazer. Então, indo um pouco na esteira do colega, o que eu acho que a gente poderia fazer, já falando das definições que você pediu, né? Você é antifeminista, pra começar. Sou um antifeminista sim. Não acredito que isso significa que sou contra o direito das mulheres. Então, assim, em primeiro lugar, eu queria estabelecer que é mais porque eu discordo um pouco da proposta epistemológica de feminismo, de visão de mundo, de como elas enxergam. A própria ideia de o feminismo ter se institucionalizado dentro da academia, e por isso gera aqueles movimentos de ondas, segunda onda, terceira onda, e tudo isso meio que faz com que você hoje seja uma feminista. Mas antecede a academia, né? Os movimentos de ondas. Certamente. A primeira onda já as mulheres... Sim, não estavam na academia. mas eu acredito que o feminismo ele é meio que uma espécie de conceito genético. Ou seja, as feministas, elas são feministas em virtude de dialogarem com feministas desse passado, tentando criar uma visão de mundo de mulher hoje. Aí E entra é uma nessa mudança visão de conceito mundo que a estranha. gente discorda um pouco. Pode falar, perdão. É que eu acho que o seu conceito de feminismo já começa equivocado, né? Porque é um movimento social, político e ideológico que luta pelo direito das mulheres. Sim. Se você Quer se dizer, posiciona acho que como não. antifeminista, esse é o conceito que, inclusive, pessoas estudam na filosofia, na sociologia no geral. É o conceituado por feministas ao longo de toda a história. Eu acho que não existe um consenso sobre isso. Existe. Eu O acho que movimento não. social, político e ideológico é a base da estrutura do feminismo. Para você ser uma pessoa luta pelo direito das mulheres, ela E o automaticamente antifeminismo é feminista? é a reação disso. Mas se uma Não, pessoa luta... ninguém está falando que para você lutar pelo direito das mulheres automaticamente, você obrigatoriamente é feminista. Tanto que ao longo da história, inclusive, tiveram mulheres de direita que se aliaram junto com feministas para lutar pelos direitos, mas em nenhum momento foram antifeministas.
Essa é a grande questão. Quando a gente fala sobre antifeministas, são pessoas que reagem e são anti o feminismo. São contra as leis feministas, são contra os movimentos feministas, são contra o direito das mulheres. Mas e reagem contra esses jeitos. Isso eu acho um pouco arbitrário. É o antifeminismo, bem autoritário, eu concordo. Não, é arbitrária a sua definição de antifeminista. Acho que é arbitrário quando a gente começa a colocar que para você ser um antifeminista, seria basicamente você reagir contra os direitos. É o que você está falando. Mas é o que faz. Não, mas eu, por exemplo, não O que o antifeminismo faz, então? O antifeminismo pode ser uma discordância da ideologia, da discordância conceitual. Você seria só não feminista. Não, porque eu estou ativamente debatendo contra feministas para ir contra os conceitos que elas propõem, contra o conceito de socialização feminista, contra o contexto... posicionando contra as lutas das mulheres. Não, contra as lutas de direitos é outra coisa. É esse que é o ponto, entendeu? Contra a luta acadêmica que está fazendo... Mas quem são as pessoas que propõem dentro do Congresso contra as leis feministas? São as antifeministas. Não, mas eu posso, como cristão... Carol Dittoni, Cristonieto, Julia Zanata... Mas aqui a gente está fazendo aqui, eu acho que um emaranhado de coisas, né? Tem uma questão da luta política... Antifeminista tem uma definição. Não, pois é, mas só que essa antidefinição que eu estou achando que eu estou questionando, entendeu? Que eu acho que está sendo arbitrária. Porque eu, como cristão, eu posso ser a favor de vários direitos das mulheres, como foi na história. Claro, nós tivemos sufragistas cristãs, inclusive. Eu vou falar sobre isso mas também. nenhuma foi antissufragista, né? Nesse sentido de ser contra as mulheres. Então, evidentemente, você conhece a WCTU. Sim, eu conheci já as feministas sufragistas que foram cristãs, todas, só que a questão é as antissufragistas, né? Você acha que porque elas o antifeminismo vem antissufrágio. Não, entra nas sufragistas. Mas não precisa necessariamente ser feminista para ser sufragista, só que antissufragista é outra coisa. Como você conhece a história do feminismo, acho que você então sabe a distinção entre sufraguetes, eu vou falar só como é escrito, e sufragistes. Sim, é o lado pejorativo e o lado que não é pejorativo. Não necessariamente. As sufragistes, na verdade, elas eram cristãs que lutavam pelos direitos das mulheres. Dentro delas, a WCTU. Antifeministas, certo? Mas elas eram... Em nenhum momento elas eram antissufragistas, entende? Elas lutavam Nós tivemos pelo movimentos, inclusive, de mulheres cristãs que eram antissufrágio, que fundaram movimentos antissufrágio, que foram extremamente fortes, inclusive com mais de 40 mil mulheres que se posicionaram contra o sufrágio. A WCTU conseguiu o primeiro país... A WCTU conseguiu votar o primeiro país que teve o voto feminino no mundo. E não eram antifeministas. Você sabe qual foi? Não eram antifeministas. A Nova Zelândia. Não era. A Nova Zelândia é um dos primeiros lugares que teve direito ao voto, só que não foi graças ao antissufrágio. Mas foi graças ao movimento cristão, esse é o ponto. E o movimento cristão que ideologicamente não se posiciona como feminista, que não está dentro das pautas acadêmicas hoje do feminismo, entendeu? Só que aí que você entra num ponto. Você está falando de pessoas que lutaram pelo direito ao voto, pelo sufrágio, só que não eram antifeministas. Você é antifeminista. Você está sendo contraditório de pegar uma pauta de pessoas cristãs que não eram antissufrágio, que não estavam ao lado de antissufragistas, para pegar essas mulheres e cooptar para o antifeminismo. Isso é errado. Você concorda com a Sheila Jeffers, por exemplo? Em que sentido? No sentido de ela promover o lesbianismo, não assim, que isso seja assim, o que seria promover o lesbianismo? Não, o lesbianismo feminista, que propõe ideias separatistas que as mulheres não deveriam se envolver com homens. Ela defende esse tipo de coisa. Então, assim, eu não vou ser a favor de uma coisa como essa. Eu posso dizer que as pessoas têm liberdade de fazer o que quiserem, obviamente, certo? Mas, assim... Beleza. Só que do antifeminismo, o que você defende, então? Eu não estou Porque propondo... daí você pega uma pauta de uma cristã, beleza, mas do antissufrágio, antifeminismo, o que você defende? Vamos concordar que eu estou me opondo conceitualmente, academicamente, a uma feminista? Beleza, sim. Eu também já me opus a várias feministas, inclusive feministas radicais. Eu considero essa visão de mundo equivocada, estou me posicionando contra ela. Para mim, então, eu sou um antifeminista. Não faz o menor sentido, porque você não trouxe antifeministas que lutaram por direitos das mulheres ao longo da história. Sim, mas, novamente, pelos direitos... Você trouxe pessoas que não são feministas, a minha igreja, eu não falo que pessoas que não são feministas não lutaram por esses direitos, inclusive a minha igreja, mas eu tô falando que antifeministas retrocedem. Mas, inclusive, minha igreja teve uma participação muito grande por causa que ela fez muito parte da WCTU, né? Depois eu posso explicar um pouco mais sobre isso. Se a gente for entrar em teologia feminista, a gente for falar sobre mulheres feministas que são cristãs, elas tiveram muitas lutas por direitos das mulheres ao longo da história. Ótimo, e é maravilhoso. Você reconhece isso. Ótimo, exato. Estamos juntos nisso aqui. Nesse sentido, eu acho que a gente reconhece. Feministas cristãs foram extremamente importantes ao longo da história. Momento que a gente começa a ver quando a gente fala de antifeminismo, nós estamos falando de pessoas que reagiram ao movimento das mulheres. De uma pauta que se institucionalizou dentro da academia. Foi votado. Tá bom, obrigado. Mas foi muito bem. Muito bom. Não, gostei. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44. Você é taróloga, não é? Sou taróloga, isso mesmo. Quem é você? Boa tarde, Carol. Meu nome é Angélica e eu estou aqui para defender o direito da mulher em escolher o seu papel independente de rótulos, de imposições, de qualquer movimento. Inclusive, o antifeminismo ele não é caracterizado como um movimento organizado social igual ao feminismo. Verdade. Ele é um ato individual, ele é um ato ali de liberdade e é isso que eu defendo.
Bom, o feminismo ele não conquistou todas essas coisas que vocês dizem. O que acontece é que o feminismo se apropriou de movimentos sociais que já estavam acontecendo e ele simplesmente pegou uma carona ali. E eu também acho que o antifeminismo não busca retroceder os direitos das mulheres. Pelo contrário, o antifeminismo ele quer manter a mulher num lugar seguro, num lugar onde ela não seja chamada de incapaz perante a sociedade, onde ela não seja chamada de incapaz perante os homens. E uma diferença do antifeminismo para o feminismo é que o feminismo ele busca empoderar as mulheres. Empoderar quer dizer dar poder às mulheres. E o antifeminismo ele busca falar para a mulher, você é poderosa, você não precisa pedir poder para ninguém. Baseado em quem você acha essa visão do antifeminismo? Quem que definiu isso, o antifeminismo? Como eu disse, o antifeminismo é um ato de liberdade, é um ato individual. Então, mas quem que definiu nós temos isso? uma cabeça livre para momento? pensar. Nós não precisamos de um movimento para pensar por nós. A nossa diferença é que a gente pensa por nós mesmos. Então, eu posso definir essa definição eu mesma, Angélica. E a partir disso, eu acho muito interessante seu ponto. O que as antifeministas estão lutando nesse momento pelas mulheres que querem essas decisões? Tipo, se a gente for pegar hoje antifeministas conhecidas, né, que lutam e têm seus movimentos, seus atos, mesmo que não seja um movimento sólido, como a gente sabe que não é um movimento social igual ao feminismo, diferente do masculinismo, que é um movimento social. O que o antifeminismo está fazendo para essas mulheres? O antifeminismo, a gente busca através da conscientização. A gente não precisa montar uma organização, um time, fazer protesto, nada disso. E o que vocês estão fazendo? Só para eu me localizar. Estamos aqui, por exemplo, nesse debate, onde a gente busca esclarecer, onde a gente busca conversar, mostrar para quem está assistindo que as coisas não são exatamente como são vendidas para nós, como uma ideia absoluta, né? Então, você não tem pauta que o antifeminismo está lutando hoje em dia por vocês, mulheres? Ele busca proteger a mulher e busca resguardar a liberdade dela. Tem certeza que busca proteger? Qual que é o movimento que está querendo abolir a Lei Maria da Penha? Não sei. É o antifeminismo. É o antifeminismo. Mas o antifeminismo não é um movimento. Como que ele está buscando alguma coisa? Tem uma agenda masculinista por trás. Vocês não sabiam que o antifeminismo ele surge junto com o masculinismo reagindo ao direito das mulheres? Tem, inclusive, nessa roda, pessoas que eu sei que são contra a Lei Maria da Penha e fazem parte de institutos masculinistas que são contra e são antifeministas. Isso não representa uma massa. E quando fazem projetos de lei para acabar pelo direito das mulheres de abortarem, em caso de ou aumentar a pena em má formação fetal e anencefalia. Essas pessoas isso é sobre o direito das mulheres. Autofeministas ou acabar com a cota feminina de partido depois que elas assumem o poder. Depois que elas chegam lá pela cota feminina de partido, elas chegam e tentam abolir a cota feminina de partido lá. Bom, daí você me diz que elas querem onde as mulheres estão, onde elas vão. Se você quiser ser política, por que elas estão querendo abolir a cota feminina de partido? Se você quiser ser política, por que elas estão abolindo a cota feminina de partido? Não sei, porque isso varia de qualquer pessoa. Vocês têm que se questionar sobre isso. Pausa. Vocês têm que se questionar sobre isso. Pode pensar, tudo. Vocês estão muito calmos, gente. Que legal. Civilizados, chique. Adorei, civilizados. É porque nós somos de direita, por isso nós somos civilizados. Não vimos isso no 8 de janeiro. No 8 de janeiro, vocês cagaram na mesa do Alexandre de Moraes, né? Mas tudo bem. Tem que estar vendo se todo mundo que estava ali era realmente de direita ou se quem puxou... Vocês estão pedindo anistia pra quem, então? A gente está pedindo anistia pra quem é inocente. Inocente? Inocente. Inocente. Por que não tem ninguém do MST preso por invadir aqui em São Paulo, Câmara, um monte de lugar que o MST invade, que é patrimônio público também. Então vocês defendem que essas pessoas sejam condenadas que estão no 8 de janeiro? Se o de 8 de janeiro foi condenado, por que esses que também invadiram não foram condenados? Mas tudo bem, vamos voltar do zero. Qual que é o seu nome, primeiramente? É Ludmila, meu nome é Ludmila. Então, como a colega falou, muito bem falado, o movimento feminista, ele se apropria de pautas que já existem, que a população concorda e pega para si, como, por exemplo, a questão do voto. Quem deu o voto para as mulheres foram homens, não foram... Quem concedeu o voto para as mulheres e a partir de que movimento esse voto surgiu? O voto... enfim, quem foi o homem que concedeu o direito para as mulheres do voto? Alguém sabe o nome? Pode me falar? Getúlio Vargas. Aqui no Brasil, mas começou fora, né? E com quem Getúlio Vargas andava? Com quem que ele fazia lobby? Eu não sei, eu não estava lá. Mas o que eu quero falar? Mas existe livro de história para isso, né? O movimento feminista se apropria de pautas que já existem. Você foi citar uma pauta que você não sabia quem que tinha concedido esse direito para dizer que a gente se apropriou de uma pauta, sendo que você nem sabe sobre a pauta. Tá bom. Vamos pegar alguma que você sabe. Isso. E o movimento antifeminista só quer trazer a verdade
para essas coisas que vocês falam. Que verdade se você não sabe nem quem que deu direito ao voto para as mulheres? Se eu não sei você o vai nome inventar da uma verdade, entendeu? Não, eu não vou Quando inventar você não nada. sabe, você perguntou para ver se alguém sabia dizer. Não. Foi votado. Vem alguém que sabe sobre voto, vem. Mas a pauta não é essa ainda. Ah, entramos em direito que vocês tentaram ser contra, então vamos falar de antissufrágio. Tudo bem? Tudo bem. Olá, Carol. Tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Moara, eu tenho 26 anos, eu venho de Belo Horizonte, eu sou estrategista digital. E eu vim falar sobre, não porque eu odeio as mulheres, até porque eu sou uma mulher, então é claro que a gente precisa defender os nossos direitos, mas já que o assunto antes tocou no ponto de voto, eu queria trazer o ponto de que a Constituição, em 1988, garantiu a igualdade de gênero na lei. Mas, na prática, a periferia mostrou que a igualdade ainda não chegou. E tem um outro ponto também, que em 1879, eu estou conferindo aqui porque eu sou péssima com datas, eu sou mais da vivência. Nós podemos entrar na universidade, mas até hoje as mulheres negras e periféricas ainda são minoria no ensino superior. Então, o meu ponto em ser antifeminista, concordando com a Angélica, que é um movimento de liberdade, não concordo que o antifeminismo ele está se colocando contra as mulheres. Eu acredito que o feminismo não incluiu ainda todas as mulheres. E eu queria ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Acho muito importante o seu ponto, principalmente vindo de uma mulher negra, que existem muitas críticas, inclusive dentro do feminismo, sobre não incluir mulheres negras, sobre o sufrágio ter deixado muitas vezes mulheres negras de lado. Só que eu acho que é importante a gente não apagar a história das mulheres negras do feminismo, que não existe essa história no antifeminismo, correto? Não temos mulheres negras importantes de luta que aconteceram no antifeminismo. Pelo contrário, as antifeministas sempre posicionaram pelo lado da segregação racial, pelo lado do nazismo, pelo lado do fascismo, pelo lado da ditadura militar, contra cotas raciais para mulheres negras entrarem nas escolas, sobre o direito de mulheres negras. A gente está aqui, então, né? Não do lado do antifeminismo. Eu acho que o teu lado seria bem interessante estar junto, talvez, de mulheristas africanas, mulheres negras que lutam pelo direito de mulheres periféricas. Porque as antifeministas... Mas você se define como antifeminista, entende? A partir do momento que você se define como antifeminista, você está ao lado de todas essas pessoas aqui que também podem questionar os seus direitos. Mas, no seu ponto de vista, a mulher ela só pode ser representada se ela tiver algo lutando por ela? Ela não pode ser representada com a sua própria força, como antes era? Pelo contrário, eu acho que as mulheres têm muita força, sim. O feminismo ele passou a existir depois de várias coisas que aconteceram na história, e antes disso, as mulheres elas já lutavam por si. Inclusive, a maioria das vezes, algumas mulheres ficavam em casa cuidando do filho de outras mulheres para elas irem trabalhar. Ótimo Isso ponto. Já era trabalho. Isso é um então, ótimo eu ponto. acredito que sim, o feminismo ele traz muita coisa boa, mas ele ainda não incluiu todo mundo. Eu acho que o foco deveria ser esse. A gente não precisa estar lutando uma contra a outra. Você não acha que a sua crítica envolve que a democracia não inclui todo mundo? Porque a sua crítica foi a Constituição, ela existir no papel, que teve o lobby do batom que juntou mulheres de direita à esquerda para terem a Constituição cidadã, mas a democracia não inclui todo mundo. Se você for analisar, tem ainda o genocídio negro, tem a juventude sendo presa. E eu te pergunto, o que o antifeminismo tem feito por isso? Por essas mulheres, o que o antifeminismo tem feito pelas mulheres negras, o que o antifeminismo tem feito pela juventude negra que não tem acesso às escolas? Aonde que está o antifeminismo nesse lugar? Porque eu entendo que você não quer se posicionar como feminista, porque no teu sentimento você não se vê incluída. Mesmo existindo muitas feministas negras, a mais importante do Brasil ser uma mulher negra, né, que foi Lélia Gonzalez, e eu não vejo aonde você se identifica no antifeminismo. Se você tem suas críticas à falta de inclusão a mulheres negras no feminismo, que eu acho honestíssima essa crítica, porque já foi feita por Angela Davis, Lélia Gonzalez, Jamila Ribeiro, Bell Hooks, Sueli Carneiro, diversas feministas negras, e por isso, inclusive, surge o feminismo negro. Eu queria saber as tuas críticas ao antifeminismo. Aonde que estão as pautas que você pontua no antifeminismo? Se você não quer se rotular como feminista por causa dessa falta de inclusão, aonde que o antifeminismo te inclui? O meu posicionamento aqui hoje, na realidade, é para não se rotular. Então, por que você se rotula antifeminista? Eu estou aqui para dizer que o antifeminismo ele não está lutando contra as mulheres, ele está mostrando que as mulheres... Disso? Tenho, porque é o que eu vivo na prática. As pessoas que eu convivo, os ambientes que eu frequento, inclusive a maioria aqui são pessoas conservadoras, a gente pensa diferente. Claro. Mas antes de existir o feminismo, mesmo com essas diferenças, eu posso sair na rua e sofrer a mesma coisa que você. Quem lutou pelo direito da PEC das domésticas? Eu acredito que foi uma pessoa que estava vivendo isso na pele. Laudelina Campos Melo, junto com várias mulheres negras que eram feministas, não eram antifeministas. Ela era uma mulher. Quem lutou pelo direito das PEC das domésticas foram que em uma feministas, pauta de um sindicalistas. movimento que é para defesa exige atrito, não faz sentido. Beleza.
Sua crítica foi boa. Bah, gente. Tudo bem? Prazer, meu nome é Diogo, Prazer, sou Diogo. advogado e criminólogo. Quando você pauta o ponto da PEC das domésticas, hoje você caracteriza literalmente que existiu uma falta de demanda gigante com as questões das domésticas, deixando mais pessoas hoje desempregadas, porque elas atuam fazendo bico, única e exclusivamente como diaristas. Hoje, 80% das mulheres que elas trabalhavam diretamente como doméstica, todos os dias na casa dos patrões, hoje elas dependem de dia após dia ter um patrão diferente para conseguir se manter, e é justamente por a questão da PEC das domésticas, por garantir esses direitos. Tipo, a reforma trabalhista você não inclui, né? Qual foi o direito que a reforma trabalhista ela revogou? Bah, e você sabe de vários, inclusive, porque a reforma trabalhista revogou diversos direitos dos trabalhadores, inclusive das domésticas que elas estavam... Me cite um. Nossa, posso falar? Sim. Beleza. A reforma trabalhista aumentou a pejotização. Por isso mesmo que nós tivemos muitas mulheres que eram domésticas que acabaram ficando como PJ e não simplesmente como CLT, como nós estamos falando. A gente tem, inclusive, críticas à pouca aplicação da PEC das domésticas hoje, porque existem mulheres negras que, inclusive, estão sendo escravizadas, né? E você sabe que a pejotização, hoje em dia, ela, dentro de qualquer ramo trabalhista, que, se comprovado os direitos trabalhistas, é caracterizado como fraude, e esse patrão, além de ele ter que pagar todos os direitos trabalhistas, ele ainda paga uma multa. E as antifeministas estão lutando como para as domésticas hoje, já que Como você sentou aqui? Eu que te pergunto, eu estou perguntando primeiro. Que perderam essa oportunidade. Como que vocês estão lutando pelo direito das domésticas hoje? As domésticas... Porque ela sentou aqui falando sobre a questão das mulheres negras, você sentou aqui agora para defender essa questão. Como que antifeministas estão defendendo hoje a questão das domésticas? Não, a minha pauta, quando eu sentei aqui, eu, Carolina Sardá, foi justamente para falar da PEC que... das domésticas. Para falar das E a partir daí agora domésticas. eu estou falando. Nós entramos com a PEC das domésticas, tivemos a reforma trabalhista e vocês... O que fizeram pelas domésticas? E como eu falei para você... Qual foi o movimento de antifeministas pelas domésticas? Qual foi o movimento feminista pelas domésticas? Essa é a questão. Mas vocês defendem tanto a dona de casa, o trabalho doméstico, você entende da mulher, que a partir do momento que vocês proferiram o direito e quiseram o direito, a única coisa que vocês conseguiram então, vocês foram não querem direito tirar o direito das mulheres. Qual o direito que nós tiramos das domésticas? Hoje, na prática, 80% das pessoas que trabalhavam todos os dias, e qual a elas relação não disso trabalham. Com o feminismo? Qual a relação das feministas Foi diretamente a pauta com que isso? você trouxe. Não, mas você está querendo linkar uma coisa que não tem a ver com as feministas em questão. O movimento feminista, ele conseguiu... Foram as feministas que precarizaram o trabalho das domésticas, é isso que você está querendo dizer? O que você... Não tem a ver com a reforma trabalhista, com as reformas que acontecem no trabalho? Primeiramente, que é importante a gente trazer que a reforma trabalhista ela se deu agora dentro do governo Temer. A PEC das domésticas aconteceu, se não me engano, em 2006. Isso, então foi muito antes. Exato. Quando você me traz... É por isso que eu estou te falando da reforma trabalhista em seguida. Porque foi reivindicado pelas domésticas, Laudelina Campos Mello. Quando foi você feito traz o projeto pelas próprias argumento domésticas. Que o movimento feminista ele conseguiu ganhar direitos para as mulheres, Sim. Na prática, o que ele conseguiu foi fomentar o desemprego doméstico. E quem está desempregando essas mulheres por não querer pagar os direitos delas? A partir do momento, isso é economia básica. Pode responder. Não, pode responder. Quem que não está contratando essas mulheres por causa de direitos? Qualquer pessoa que não tenha condições de bancar todos os direitos. Que não queira pagar. Não é querer, Inclusive, é conseguir. Nesse momento, a Sônia está sendo escravizada em Santa Catarina. Então, a gente está aqui debatendo uma coisa que antifeministas não estão nem aí. Vocês não estão nem aí, essa é a verdade. Enquanto as mulheres se organizam para lutar pelo dia das domésticas, vocês não estão nem aí. Essa é a verdade. Eu te perguntei aqui, qual o direito que vocês lutam pelas domésticas? Você não soube dizer. Você falou, as feministas lutaram pela PEC das domésticas, que não foi o suficiente por causa disso. E o que adianta você me trazer... vocês lutaram? Esse é o questionamento. O que vocês lutam? Até agora ninguém sentou aqui para falar isso. Boa tarde, eu sou a Maria Luísa. E eu me
eu não considero que o movimento antifeminista busca retroceder conquistas, até porque eu não acho que o movimento feminista conquistou nada. E sim, o movimento feminista se apropriou de conquistas alheias à militância e às feministas estridentes, principalmente... Você tem exemplos? Sim, as sufragistas, por exemplo. Que existiram as antissufrágio, que eram contra o voto feminino, as antifeministas, que tentaram impedir mulheres de votar. Não, durante o sufrágio, a própria Simone de Beauvoir, né, ela fala... Que é depois do sufrágio. Sim, mas ela mesma fala que o movimento que, na verdade, o objetivo dela era a revolução sexual, e ela mesma diz, no Segundo Sexo, no livro dela, e ela fala que o movimento sufragista foi desnecessário, eu não vou lembrar a frase de cor, e que na verdade, nada às mulheres foi... Nada foi dado, tudo foi concedido. Isso é tirado de contexto do Segundo Sexo, onde ela fala que as mulheres não têm poder concreto para isso, elas não estão no poder para poderem se concederem direitos. Quando você não é política, você não pode ser eleita, você não pode ser votada, você não pode participar da política, você precisa reivindicar por direitos. Mas, por exemplo, as feministas... Por isso que existiram as sufragistas, elas reivindicaram pelo direito de poder votar e ser votada. Quem que ia conceder o direito se elas não podiam votar? Sim, as sufragistas, elas tinham direito ao voto. Direito político total. Exatamente. De votar, de ser votada, de ser cidadã. E as antissufragistas? Elas não queriam direito ao voto, elas queriam continuar em casa, sem remuneração. Então, elas não tinham... Então, elas queriam direito ao voto, mas as antissufragistas não poderiam votar pela decisão de não trabalhar. Não, na verdade, as antissufragistas, elas se movimentaram para que as mulheres não tivessem o direito de votar, porque elas achavam que as mulheres não tinham consciência política para votar. Quem devia votar eram os homens. Então, mas elas não tinham a voz. Eram as antissufragistas. E as sufragistas não queriam dar voz a elas. Na verdade, elas até se juntaram em um certo momento, né? Na Ordem da Pluma Branca, não sei se você já ouviu falar, que se juntaram as antissufragistas e as sufragistas na Ordem da Pluma Branca para dar plumas brancas para as pessoas na época da guerra. Não sei se você chegou a ver isso. Teve um momento que elas já se juntaram na história. Mas o antissufrágio, na verdade, foi esse movimento que tentou retroceder esse direito que as mulheres estavam tentando conquistar, que é exatamente essa é o prompt, né? Que a gente lutou pelo direito ao voto, as sufragistas lutaram pelo direito ao voto, inclusive, teve alguém que trouxe aqui, inclusive, pessoas cristãs que também lutaram pelo direito ao voto, nós tivemos conservadores que lutaram pelo direito ao voto, nós tivemos, inclusive, diversas pessoas do campo da direita também que lutaram pelo direito ao voto, republicanos, mas nenhuma era antifeminista, sabia? Exatamente. Acredita? Nenhuma era antifeminista. E você acha que, por exemplo, num país que não é cristão, a gente teria conseguido o direito... Foi votado. 1 minuto e meio. Prazer, Carol. Sou a Lady Red Pill. Prazer, Lady. Você acabou de falar que foram cristãos conservadores que também se juntaram no movimento sufragista para conceder às mulheres direito ao voto. Logo, não foram as feministas que deram. E se Na não verdade, tinha esse logo já é uma falácia, né? Porque você juntou o que eu falei, que é um fato que pessoas se juntaram às feministas para lutar pelo direito ao voto e não eram antifeministas. Não eram antifeministas porque não havia nenhuma reação, porque o feminismo tinha acabado de começar. Antissufrágio existia. O feminismo ele começa com o sufrágio, primeira, segunda, terceira onda. Mary August Ward era quem? Quem que era Mary August Ward? Primeiro, o movimento feminista ele começa e se consolida. A partir da existência do movimento feminista é que acontece a oposição pra que existe e o a antifeminismo? reação antifeminista. Exato, para retroceder os direitos que as mulheres estavam tentando conquistar. Não é. Se a partir do momento que nós temos a luta pelo sufrágio, como que vocês se organizam? Contra o sufrágio. Se a gente luta por leis feministas como Maria da Penha, Lady, vocês se posicionam contra a Lei Maria da Penha. Mas conservadores também são a favor da Lei Maria da Penha. Não são só feministas, mas não são tem antifeministas. que são a favor. Mas não são antifeministas. Inclusive, eu falei antes, teve o lobby do batom que mulheres da direita, a esquerda se juntaram pela Constituição Cidadã ter o direito da mulher. Logo não foi o feminismo. Cadê as antifeministas? Cadê as antifeministas aqui? Quando vocês nunca fizeram nada, vocês nunca conquistaram nada, vocês nunca lutaram por nada que fosse válido para as mulheres. Vocês só retrocederam, vocês só lutaram contra Quem que deu direito ao voto às mulheres no mundo inteiro? No mundo inteiro? Cada país tem o seu sufrágio. Então, essa foi a pergunta mais burra quem que concedeu? Foram homens, Carol, foram todos homens. Tem alguém que simplesmente é o dono do mundo. Não eram feministas, não eram de direita. Lady, você foi mal. Esperava mais, esperava mais. Esperava mais. Avião. Tem avião que passa aqui, verdade.
Aqui, não sei porque é uma roda. Qual que é a primeira? Ah, helicóptero. Enquanto passar, a gente vai Enquanto antifeminismo. parar o debate, o Bruno pausa o tempo, tá? A gente vai esperar passar e a gente volta daí, tá? Só pra... Tomás avisou. A de agora é o feminismo já avançou muitas coisas e o antifeminismo busca retroceder. Ah, massa, já tava essa aqui. Essa é a primeira. Da hora. Nós já estamos rodando? Áudio, Rogério, foi já também? Pessoal, então, silêncio, vamos lá. Só lembra de falar pra gente, minha segunda afirmação é. Ah, tá. Deixa eu só tomar uma. Então,